Bom pessoal, então seguindo aqui na nossa montagem do descascador, a última coisa que falta aqui então seria nós adicionarmos os parafusos, que vai um parafusinho aqui, um parafusinho aqui, e no caso desse descascador em específico, ele não é mais parafusado em chapinhas, ele vai um pino elástico aqui nessas furações. Esses são componentes que eles são terceirizados e padrões, então nós não precisamos perder tempo desenhando eles, certo? Nós podemos simplesmente vir aqui numa ferramenta do SolidWorks chamada Toolbox. Ele fica aqui na nossa biblioteca de projetos. Tem aqui a ferramenta então Toolbox aqui no canto, e eu tenho aqui as normas de cada tipo de cada região do mundo que eu vou estar utilizando. Por exemplo, os nossos parafusos são parafusos em polegada, então é a norma americana ANSI INT que regula os nossos parafusos. Mas os anéis, os pinos elásticos já são parte da ISO, que é a norma internacional. Então depende muito do que você vai utilizar. Você vai pegar uma norma, por exemplo, DIN, ISO, ANSI, depende do qual é o componente que você vai precisar, tá? E aí ele tem também aqui a parte da SKF, que seria a parte de rolamentos, caso a gente for inserir também. Bom, vamos inserir primeiro os parafusos, que são só dois e é mais rápido para a gente fazer. Então aqui em ANSI INT a gente vai em parafusos, vamos procurar aqui parafusos Allen, parafusos Allen, e aqui ele tem o tipo de cabeça, ó. Então cabeça abaulada, cabeça escariada, parafuso Allen cabeça cilíndrica normal e cabeça cilíndrica com o rebaixo ali como se fosse de um pino guia. Nós vamos pegar então um parafuso simples, parafuso Allen normal. E aí agora a gente tem que definir o tamanho do nosso parafuso. Então, qual que é o diâmetro dele e qual que é o padrão de rosca. Então, o nosso parafuso é um parafuso de 1/4, 20 fios. Só a gente selecionar aí. E aí temos o comprimento. Então, conforme eu mudo aqui, ele vai deixando o parafuso mais ou menos comprido. Lembrando que como o parafuso está em polegada, o comprimento também está em polegada, nosso parafuso tem mais ou menos meia polegada, que vai dar 0,5. Aqui ele pede como que você quer exibir a rosca simplificado, como representação de rosca, que é o que a gente está usando até agora, ou esquemático, que é tipo aquele que a gente fez mostrando a rosca mesmo. Como a gente está utilizando só a representação, é como a gente vai deixar aqui também. Aí ele tem alguns outros uns outros tipos aqui também na parte da cabeça, como que é a representação, mas basicamente é isso que nós precisamos mexer. Vamos confirmar aqui então que esse é o nosso parafuso. E agora o que a gente precisa é a gente só clica onde a gente vai deixar. Então, se a gente chegar aqui perto, ele automaticamente já sabe que é ali. Eu vou só clicar, eu não preciso nem posicionar o parafuso, ele já está ali, já está certinho na montagem. Da mesma forma aqui embaixo, vamos ver se eu consigo posicionar ele aqui. Ó, aqui já está um pouco mais difícil, eu não estou conseguindo deixar ele bem ali. Então eu vou aproveitar esse que já está aqui fora e só vou isolar ele aqui e posicionar. Então isolo as duas peças, vamos virar ela aqui, vamos dizer que as duas são concêntricas e vou dizer que essa aresta aqui do parafuso é coincidente com a parte cônica ali do rebaixinho da peça. Então já sobrou a parte ali de baixo, que é onde ele vai pegar na rosca dessa peça aqui. Vamos procurar agora os pinos. Vou medir aqui com a ferramenta avaliar, pegar a medida e vamos ver mais ou menos de quanto precisa ser o pino. Então aqui até a aresta lá embaixo. Deixa eu pegar só a aresta aqui. Aqui ele tem mais ou menos 17,22. Então o que a gente vai pegar vai ser um pino de comprimento 20 milímetros e o furo é para um pino de 5. Diâmetro de 5, então a gente vai pegar um pino de 5
por 20 milímetros. Então a gente vai voltar lá no nosso toolbox. Vamos agora no sistema ISO, que é onde ficam os pinos. Vamos achar aqui pinos. No caso, como ele é um pino elástico, aqui no SolidWorks ele fica representado como pino mola, porque ele faz aquele efeito de mola, de que ele contrai e depois ele retorna à posição original. Então esse pino mola, o mais comum é esse pino mola fendido aqui, tá? Vocês podem estar utilizando outros dependendo da montagem. Da mesma forma a gente só arrasta. Aqui ele vai ser como se fosse um M5, que o diâmetro dele é 5 e o comprimento de 20 milímetros. A ranhura, se ele vai estar representando normal, que tipo de material que ele é, se vai ser de aço convencional, aço inox, etc. Não importa muito para a gente nesse caso, vamos só confirmar. E aí ele pede para a gente adicionar o pino. Então aqui ele já não está posicionando as concentricidades. Já vou arrumar ele aqui para não perder tempo. E vou arrumar ele nessas duas aqui também. E aí cancelo ali. Vou excluir esse pino que veio a mais. E agora eu só vou posicionar aqui a parte da coincidência ali para ele ficar preso lá embaixo. Então vou selecionar as duas arestas. Vou selecionar a conicidade para ele não dar erro aqui que nem ele está dando. E vou como coincidente. Então já ajustou o pino. E vou pegar os outros para não precisar ficar selecionando lá no fundo. Vou deixar um coincidente com o outro. Só para ficar mais simples de posicionar. Já que eles são todos na mesma altura, visto que o furo são todos na mesma medida. Então posiciona aqui, aqui. Aqui de cima, então, fechou. Agora o que a gente vai fazer a gente vai pegar e vai ter que posicionar aqui, porque a furação é num plano diferente. Então, vamos selecionar aqui a aresta. Vamos deixar como coincidente também. E vamos deixar aqui como coincidente também. Opa, não foi. Vamos selecionar de novo. Deixar como coincidente. Beleza, nosso descascador então está montado. Na próxima aula a gente vai fazer então uma vista explodida dele para mostrar como seria o procedimento de montagem, tá? Então, até a nossa próxima aula.